Agenda Cultural. Ney Mato Grosso nasceu Ney de Souza Pereira, na cidade de Bela Vista, Mato Grosso, fronteira com o Paraguai. Filho de Beita de Souza, neto de um argentino e uma paraguaia. O sangue latino corria em suas veias. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Nós vamos falar agora sobre o musical Ney Mato Grosso, Homem com H, em cartaz em São Paulo no Teatro Porto. E para falar sobre esse espetáculo, nós estamos recebendo Renan Matos, o ator que vive Ney Mato Grosso no espetáculo. Renan, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, que coisa linda. Sempre o jornalismo dando oportunidade para a gente falar sobre teatro, que é uma coisa rara ainda hoje em dia, né? E é super importante a gente falar de arte, falar de cultura, mesmo em dias difíceis como esse. A gente estava até agora há pouco no noticiário internacional aqui falando desses ataques ainda em curso contra o Irã, e é claro que ao longo da nossa programação a gente vai voltar a esse tema. Mas vamos abrir esse espaço para esse respiro tão importante de cultura e de arte aqui em São Paulo. Renan, que responsabilidade interpretar Ney Mato Grosso. Conta como que surgiu esse espetáculo e principalmente como que você compõe tão bem esse personagem. Obrigado. Esse espetáculo ele surge com um desejo da Marília Toledo e do Emílio Boechat de fazerem, junto com a Paris Filmes, uma perna, que é a Paris Cultural, para contar a história do Ney, que a Marília sempre foi muito fã, eles sempre foram muito fãs, são os dramaturgos do espetáculo. A Marília também é produtora e diretora. E aí fui convidado para fazer o teste, fiz o teste, surgiu essa oportunidade, passei e tive que construir esse ícone, essa entidade que eu chamo, né, uma entidade brasileira, né, que transita em tantos lugares de transbordamento sobre liberdade, sobre artísticos mesmos, né, de levantar um outro tipo de estética na época da ditadura, principalmente. Mas a construção do espetáculo sempre foi muito delicada, porque o musical a gente tem um tempo muito limite, né, para fazer. Eu tive 1 mês e 3 semanas para construir. Um cara de 84 anos, com 50 anos de carreira. Então, acho que todos os dias é um desafio. Até hoje. A gente está no nosso 5º ano consecutivo, a gente estreou em 2022, todo dia é um desafio. Todos os dias eu aprendo mais alguma coisa com ele. Em cada entrevista, em cada aparição. A gente está vivendo uma celebração, uma ode a Ney Mato Grosso, né? E a gente vive num país extremamente etarista. Uhum. Então você ver isso acontecer é uma coisa muito grandiosa, é uma coisa muito especial. Ela tem um transbordamento que vai para além de cultura, de arte. E você vê esse interesse desse público com a pessoa ainda em vida. É um presente mesmo. É lindo você ver o interesse do brasileiro, assim. Porque a gente vive num país, o 3º maior país que produz musicais no mundo é o Brasil, né? É Londres, West End, Broadway lá em Nova York e aqui no Brasil. Então, teatro lotado, a nossa 10ª temporada, é muito especial, assim. Eu me sinto muito honrado em fazer parte disso, até porque a aceitação do público é uma das coisas mais bonitas, né? Eles entram no teatro sabendo que eu não sou o Ney Mato Grosso. Sou o Renan Matos, que estou ali fazendo. Eu acho que não é nenhuma construção de personagem, né? É mais uma homenagem de um artista que constrói esse corpo, que mesmo com estudos, com leituras sobre a vida dele, pesquisas em vídeo, ainda assim é um lado lúdico que eu empresto para mim. É a minha vulnerabilidade que está ali sendo emprestada, né? Meus sentimentos, minhas coisas, e eu transito nessas emoções e nessa vida dele também. Então, e você está fazendo isso, como você ressaltou para a gente, há bastante tempo, há muitas temporadas, com sucesso.
E eu acho que em boa parte isso se deve ao fato de você ter conseguido recriar essa figura sem cair na caricatura. O que seria fácil, porque é um personagem que, ao mesmo tempo que é muito rico, é um personagem que é muito complexo, que tem muitas cores, que tem muitas características, que tem muito brilho. Então, alguém que fizesse isso de um jeito menos atento poderia cair na caricatura, que é uma coisa que você evita, tanto que você está chegando aí a essa 10ª temporada com esse musical maravilhoso. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei tão bacana, dessa história da beleza do teatro, né? De você estar fazendo todos os dias que tem espetáculo, fazendo essa peça novamente. E todo dia é uma oportunidade de fazer melhor, né? Todo dia é uma oportunidade de fazer melhor. Todo dia é uma oportunidade de você se reconectar com aquela energia de uma forma diferente. Porque foi o que você falou, ele transita em tantas energias. Ele não é um artista único. Ele não se manteve como um compositor, como uma pessoa, ele foi se reinventando ano a ano, até hoje. Ele não tem uma característica única. Você vê, por exemplo, a Imperatriz, que fez uma homenagem para ele na escola de samba, atravessa esse estado camaleônico, esse estado... ele tem tantas facetas, não tem como imitar. Não existe um lugar de imitação, né? E não tem um lugar também de você se deslocar. Eu vi o Wagner Moura dando uma entrevista durante essa ascensão do agente secreto e tudo mais, e ele fala, tem um erro que falam que o artista ele se ausenta para poder apresentar o personagem, muito pelo contrário, eu me vulnerabilizo totalmente, eu vou permear, aquilo vai se permeando, eu vou permeando toda aquela sensação, tudo que ele viveu. Só que essas coisas eu não experienciei, então eu preciso estar num estado totalmente vulnerável, oferecer o meu sentimental, o meu emocional para o público, para que eles se conectem comigo. Tem algum momento do espetáculo que é um momento especialmente emocionante, que te exige mais? Tem. O espetáculo já começa com um momento muito emocionante. Eu sou artista de berço, eu digo assim. Eu nasci artista, meus pais me permitiram isso. E a gente vive num país extremamente homofóbico, é o país que mais mata homossexuais. Então, uma das primeiras frases do espetáculo é o pai dele falando, eu não quero viado, eu não quero filho artista. E ele fala, a minha versão, que é a mais velha, e a versão jovem fala, eu não sou viado, mas quando eu for, o Brasil inteiro vai saber. Eu nem sabia o que era quando me ofendiam. Então eu carrego esse trauma e essa ofensa junto comigo. Independente de terapias, de qualquer coisa, esse trauma está estabelecido na criança, que não sabe o que é. Isso é muito cruel. Então essa crueldade ela já estabelece um dimmer de reações internas que vai me conduzindo para o espetáculo num estado sempre limítrofe, sabe? De sensibilidade, de dor. Então, isso já é uma coisa muito impactante, assim. Foram coisas que eu escutei durante muito tempo da minha vida, e muito pequeno, sem saber nenhum significado. E eu imagino para ele, que ele escutava sozinho dentro de casa com outros irmãos, homens também. Então, essa coisa da ofensa, ela cria um lugar pra gente muito de resiliência, sabe? De força. Tem gente realmente que abandona, que é um projeto que eu tenho pessoal meu de vida, que é falar sobre o bullying, os atravessamentos e as consequências que ele tem na vida. Que é um espetáculo solo meu. Então isso é tão grave, isso leva a questões tão absurdas e até hoje o meu aprendizado, eu acho que eu amadureci muito, eu aprendo muito com o Ney. Da onde ele tirava essa força? Só ele trabalhava dentro de casa, só ele fazia os serviços braçais, porque ele era uma criança afeminada. E o lado do perdão, em contrapartida dessa sensação inicial do espetáculo, é a sensação da cena do Daime, que é uma cena que eu tenho total uma liberdade artística e poética. Eu falei pro Ney que eu precisava ter essa liberdade, que é uma cena que ela acontece, que é a demonstração do perdão que ele teve com o pai dele. Isso é tão bonito. O pai dele é vítima de uma sociedade também. Sim. Preconceituosa, homofóbica e tudo mais. Então, isso são estados evolutivos que você aprende com a vida da pessoa, porque eu não sei se eu, Renan, teria esse lugar de perdão, sabe? A partir de toda essa vivência e essa dor que ele viveu.
E o que é perfeitamente compreensível. O que eu imagino também, Renan, é o espaço de identificação que você abre para pessoas que vão assistir o espetáculo. Como que é a resposta do público? Das coisas mais bonitas. Eu acho que o espetáculo funciona, eu não descredibilizo o meu trabalho, eu não descredibilizo a minha pesquisa e a pesquisa da equipe do entorno. Mas o Brasil é um país de cidadãos muito passionais, apaixonados. E a paixão que o brasileiro tem pelo artista é muito bonita. Existe uma transferência de amor, que eu não sabia o que era até então. Com 25 anos de carreira, eu não sabia o que era. Isso só acontece porque eles transferiram o amor deles do Ney para mim, quando eles assistem. E aí, por conta da internet, do Instagram, as pessoas que vão assistir, elas trocam experiências comigo que me colocaram num outro lugar como artista. Não é sobre prêmios, não é sobre executar bem, cantar bem. Tem toda essa parte técnica, tem toda essa parte que as pessoas admiram. Mas é sobre um atravessamento humano do tipo... É quase que você conseguir colaborar para a cura. E isso é muito profundo. Muitas pessoas falam que estavam mergulhados em depressões, em questões que elas não conseguiam resolver com terapia. E a partir do espetáculo elas conseguem. E a partir da minha encenação. Não no lado egóico, mas é porque eu que estou sendo o instrumento para contar essa história. Então, isso é de uma beleza humana. Em 2026, com a quantidade de streaming que a gente tem, com a quantidade de catástrofe que a gente tem, as pessoas conseguirem ir para um lugar onde tem uma arte viva, elas acompanharem uma história, se sentirem atravessadas e curadas em aspectos de questões psicológicas, depressivas, isso é muito profundo. Então, para além de tudo, eu estou tendo a oportunidade de é um transbordamento evolutivo, assim, sabe? Como ser humano, não só como artista. Então, eu acho realmente que a arte é muito potente. E a gente lançou esse espetáculo em 2022 num governo que ausentou completamente o Ministério da Cultura, né? Então, isso é muito significativo. Em relação a figurino, eu fico pensando o seguinte, vendo a sua figura aqui, você é um homem muito bonito. Muito obrigado. Eu imagino que tem algum momento que esse belo se encontra ali com o figurino do Ney Matogrosso, que também é uma loucura, e que te ajuda a virar uma chave para esse espetáculo. Que momento que é esse e com qual figurino? Acho uma grande sacação o início da dramaturgia da Marília e do Emílio Boechat, porque eles já começam como se fosse um rewind, assim, tipo, eles começam, uma cena de um show específico dos Secos e Molhados, e a costura durante esse show, enquanto eu canto Sangue Latino, que foi a abertura aqui da nossa entrevista, tem as cenas de opressão do pai na infância. Eu entrar com a máscara kabuki, eu entrar desnudo, apenas com uma saia de macramê, cantando Jurei Mentiras e Sigo Sozinho, com aquela máscara. Estar com uma máscara é muito complexo. Vai além de comédia dell'arte, vai além de você fazer qualquer tipo de estudo. É uma máscara que uma pessoa escolheu, não necessariamente ele estava atrelado ao significado, mas ele estava atrelado à proteção. Quando ele sabia o nível que poderia alcançar de fama e a falta de tranquilidade que um artista, quando ele tem notoriedade, ele passa a ter, ele escolhe colocar uma máscara para ele se proteger e não ser reconhecido. Esse foi o intuito do Ney, quando ele começa a apresentar a figura dele. E aí, quando eu lembro que os empresários começam a propor para eles, de todos os três, estarem mascarados. E antes dessa máscara, ele já vinha compondo coisas no rosto, como maquiagem. Então, o figurino, e o Ney foi muito categórico nesse sentido. Ele falou, eu não quero uma recriação do meu figurino, eu quero o meu figurino ipsis literis como ele foi feito, os figurinos de show. E é isso, eu sou figurinista também há 20 anos. Ah, é? Sou. Então, o figurino, ele vai além de uma composição. A gente vive numa sociedade onde nós, não só você como eu, nós somos castrados. A gente se despersonaliza. Você cresce como uma menina, tendo que vestir uma saia, não podendo, tendo que ficar com perna cruzada, você é direcionada,
Você despersonaliza no sentido de você é direcionada a vestir algo que a sociedade te impõe. E o Ney, ele fura com tudo isso, em todos os aspectos. Então, isso para mim, o figurino eu sou apaixonado por indumentária, realmente. Mas eu acho que esse reencontro da indumentária, ele vai para além da arte, sabe? Ele é mais para a vida humana. O espetáculo ele não segue exatamente uma ordem cronológica, né? Ele segue uma ordem cronológica de fatos, mas não necessariamente musicalmente. As músicas, sim. elas não acompanham a ordem cronológica. Eu acho que isso faz muito sentido numa personalidade como a do Ney Como a dele. Matogrosso, né? Eu acho que faz muito sentido e faz muita diferença. Agora, só pra gente encerrar, falando ainda da questão do figurino, eu imagino que seja uma loucura também você fazer as trocas todas que você tem que fazer. Como que isso se dá? Isso foi uma liberdade muito bonita da direção. A Fernanda Chama, que é a diretora, a Marília Toledo, que é a diretora, e a Dani Shirbolov, elas desde o início, elas sempre me deram uma liberdade que é um pouco assustadora. Que é a liberdade assim, a gente acredita em você como artista, se permita. Então eu, como figurinista, acabei trazendo, as minhas trocas iam ser feitas todas na coxia, e eu trouxe essas trocas para dentro de cena. Para dentro do espetáculo. Porque eu queria que, isso eu acho que é um signo muito forte, teatral. Você sair de um corpo físico, de uma construção, de repente você já tira e você já entra numa outra cena, e só essa transformação, essa mudança de figurino já é uma passagem de 10 anos. Já é uma passagem de um tempo, sabe? Então isso é muito significativo, você brincar com os signos e significados, e você ter, hoje em dia, na indústria, que é uma grande indústria de musical, uma produção e uma equipe que te dá respaldo e acredita e te dá liberdade para você construir esse ícone. E eu acho que é por isso que tudo convergeu para que desse certo da melhor forma possível. E a gente está fazendo isso até hoje. Renan Matos, eu quero agradecer demais a sua presença Eu que conosco. Renan Matos está interpretando Ney Matogrosso, Homem com H, Teatro Porto, sessões sextas e sábados às 8 da noite, domingos às 5 da tarde. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente a sua história e a história desse espetáculo aqui na CBN. Eu que agradeço. Obrigado pela abertura, obrigado pela entrevista. É sempre para mim um grande prazer. Venham conferir, gente, a vida do Ney Matogrosso. É uma história linda, é só vocês assistindo para vocês entenderem o quanto isso arrebata e toca a gente. Um grande artista. E com essa conversa nós vamos encerrando o CBN São Paulo de hoje, que contou com a produção da Yasmin Caetano, também do